Fala galera, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vou te pedir primeiro para se inscrever no canal, ativar as notificações, enviar esse vídeo para seus amigos, porque a informação precisa chegar para mais pessoas, informações de qualidade precisam chegar para mais pessoas. Então, se você gostar dos meus vídeos, se você gostar do meu canal, compartilhe e faça mais gente chegar até aqui, porque só dessa forma a gente vai conseguir melhorar a qualidade da nossa tão amada e querida fisioterapia. Agora eu vou falar para vocês pediram demais, que é ombro. Vocês pediram muito para tratamento do ombro, tratamento do ombro, tratamento do ombro. Eu estava aguardando, fazendo uma seleção de artigos aqui para vocês, para poder falar sobre isso. E aí eu já vou começar falando um pouco de polêmica, né? Para variar. Então, a gente tem no ombro, a gente tem um tratamento do ombro, né, de condições do ombro, capsulite adesiva, tendinite do manguito rotador, bursites, dor anterior no ombro, dor posterior no ombro e afins. Agora, vou explicar para vocês o seguinte: todas as condições que eu tenho no ombro devem ser tratadas com exercícios. Por quê? Naturalmente, a articulação do ombro é uma articulação de muita instabilidade. Então, independente da terapêutica que você for utilizar, para todas essas condições que eu falei, você vai precisar de um programa de exercícios. Ponto. A minha pergunta que eu quero que você pense, que eu vou responder nesse vídeo é: esse programa de exercícios precisa ser específico para cinética escapular, rotação interna e externa, ou eu posso fazer um programa geral de exercícios, trabalhando com alavancas maiores, de empurrar, de puxar, de levantar, de puxar para baixo, de puxar para trás? Então, o que vocês acham? Eu preciso de exercícios específicos para uma reabilitação do ombro, no geral, nas condições gerais mais comuns, ou eu preciso de um programa de exercícios localizado para cada grupo muscular, né, desse paciente que foi avaliado? Então, para responder essa pergunta, eu separei para vocês aqui, tá um puta frio em São Paulo, por isso que eu tô de blusa, normalmente eu faço de camiseta os vídeos, vocês devem estar estranhando, mas é a camiseta da Black Lotus Jiu-Jitsu, que é a minha equipe de Jiu-Jitsu. Quem quiser vai lá, segue no Instagram Black Lotus Matriz, vocês vão conhecer um pouco do trabalho do mestre Rubem Patrick, que eu treino faz muito tempo com ele, vocês vão gostar. Então tá aqui, ó. Esse estudo fez exatamente o que eu falei para vocês. Exercícios específicos ou exercícios gerais como estratégia para subacromial impingement syndrome, que seria a tendinite do manguito rotador, a famosa tendinite, que eu vou mostrar para vocês como é que caracteriza isso aqui, tá? Importa, faz diferença exercícios gerais ou exercícios específicos para essa condição? Então, aqui foi feita uma revisão sistemática da literatura com meta-análise. Então, vamos começar a entender um pouquinho o que é essa condição. Então, primeira coisa, esse pinçamento subacromial, tá? Subacromial Impingement Syndrome, que agora vai ser chamado de CIS, é a causa mais prevalente de desordem do ombro, que causa dor em torno de 50% a 70% de todas as reclamações, todas as consultas relacionadas ao ombro nos cuidados primários. Então, 50% a 70% das vezes, você vai ter um pinçamento subacromial, que é essa terminologia nova utilizada para isso. Esse termo, Shoulder Impingement Syndrome, foi introduzido por Neer, daquele teste de Neer mesmo, e descrito como um estado patológico dos tendões dos rotadores, resultado de um mecanismo de pinçamento, de um pinçamento mecânico. Beleza? Então, todos os pensamentos mecânicos que eu tiver no ombro, resultantes de instabilidade. Por quê? Sempre no ombro acontece uma instabilidade e depois a merda começa. Então, não existe reabilitação musculoesquelética de ombro sem uma boa prescrição de exercícios. Não dá para fazer isso. É impossível fazer isso, tá? E aí ele fala o seguinte: esse pinçamento subacromial é um problema multifatorial de fatores intrínsecos, de mecanismos intrínsecos e extrínsecos, de patologia do manguito rotador
E temos duas teorias, né? Essa teoria dos fatores intrínsecos, que afeta a morfologia do tendão e a performance ao longo do tempo. Esses fatores são influenciados por predisposição genética, como, por exemplo, o acrômio ganchoso, é uma condição muito comum. Também relacionados à idade, mudanças da idade, vascularização pobre, né, alterações vasculares importantes, alterações biológicas, por exemplo, alterações metabólicas como diabetes, hipertensão, podem afetar também de forma reflexa os membros superiores, de forma mais comum, aumenta o fator de risco para problemas de membros superiores, e propriedades mecânicas, onde o limite fisiológico dos tendões rotadores foi sobrepassado. Tá? Então, isso aqui são os fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos estão relacionados às estruturas anatômicas ou alterações biomecânicas que podem causar essa compressão. Tá? Estresse de repetição e essas coisas afins. As alterações na cinemática do ombro foram observadas em muitos pacientes com essa condição de pinçamento subacromial. E que foi o déficit mais comum documentado foram alterações escápulo-torácica, e aí a gente já tem um ponto bem controverso. Por quê? Porque a gente tem estudos que mostram que a alteração a cinemática escápulo-torácica é um problema, e eu tenho outros estudos que demonstram que essa alteração não é um problema mais. Então, se você quiser que eu faça, que eu tenho os estudos disso, se você quiser que eu faça um vídeo específico da famosa a alteração escápulo-torácica como interferência de problema no ombro, comenta aqui nesse vídeo que depois eu faço esse vídeo para vocês, tá bom? Outra alteração é a cabeça, o deslocamento da cabeça do húmero na cavidade glenoide, que está, obviamente, seguido de uma instabilidade, e um aumento da elevação e da retração da clavícula, da articulação externo-clavicular durante a elevação do ombro. Então, a clavícula com uma hipermobilidade subindo demais. Por isso que também, em algumas condições, eu preciso avaliar muito bem o posicionamento da clavícula e alguma coisa de terapia manual, de mobilização e de manipulação, especialmente da clavícula, pode ser utilizado e pode funcionar como coadjuvante a um programa de exercício para reabilitação das condições do ombro, mas terapia manual não é a escolha principal, e eu estou repetindo isso para você colocar isso na sua cabeça e não ficar querendo tratar o ombro de forma passiva, porque se você ficar tentando tratar o ombro de forma passiva, você não vai conseguir resolver o problema do seu paciente de forma efetiva, beleza? Alterações posturais também podem levar a uma predisposição a problemas no ombro. Por exemplo, aumento da flexão e da cifose da coluna torácica pode gerar mais instabilidade, porque o ombro é mais instável anteriormente, então o aumento da cifose pode fazer um aumento dessa instabilidade, tá? E isso pode interferir diretamente na cinemática do ombro, e essa é uma das poucas alterações posturais que pode realmente interferir no padrão de dor e na incapacidade, tá? Essas alterações cinemáticas são sugestivas de contribuir para esse pensamento subacromial, essa diminuição desse espaço externo da região. Isso pode afetar também o tendão do bíceps, o tendão dos rotadores, a bursa subacromial e a bursa subtendinosa, aumentando o risco de inflamação na articulação e rupturas associadas a esse problema. Então, quando eu tenho essas alterações cinemáticas, eu estou mais sujeito a ter uma série de outros problemas desse paciente, e eu preciso também ficar ligado isso como um fator de risco para outros problemas. A terapia como exercícios se mostrou interessante na redução da dor e na melhora da incapacidade funcional associada com o pensamento subacromial. No entanto, temos componentes específicos de exercícios e de protocolo de exercícios não são conhecidos. Então, a gente não sabe exatamente como que é a prescrição de exercício, e é esse exatamente o objetivo dessa revisão sistemática com meta-análise, analisar qual é o exercício que você vai utilizar para essa condição. Como é que ele fez isso? Tipos de participantes que foram incluídos nessa revisão. Os estudos que incluíram participantes acima de 18 anos de idade, que demonstrou um padrão clínico de pensamento subacromial, estudos que incluíram
de acordo com o exame físico, que tinham participantes que apresentavam pelo menos um dos seguintes sinais: dor em atividades acima da cabeça, isso é a característica da síndrome, tá? Dor em atividades acima da cabeça, arco doloroso, amplitude de movimento dolorosa, teste de Neer, de pensamento subacromial positivo, teste de Hawkins ou Jobs positivos, tá? Então, o que a gente faz para avaliar esse pensamento subacromial? São 5 fatores, basicamente. Dor em atividades acima da cabeça, arco de movimento doloroso e testes de Neer, Hawkins e Job positivos. Então, qualquer estudo que tinha um desses sinais para caracterizar o paciente entrou nessa revisão. Estudos que trataram pensamento do ombro que não tinham essa caracterização foram automaticamente excluídos. Tipos de intervenções que entraram nesses estudos. Para ser considerado um ensaio clínico de inclusão, tinha que ter exercícios resistidos e também grupo intervenção e grupo controle. Então, tinha que ser exercícios resistidos, comparando 2 grupos, um de intervenção e um de grupo controle. E um dos grupos deveria investigar o efeito de uma estratégia específica de exercício. Em pelo menos um grupo tinha que ter uma estratégia específica de exercício. Essas estratégias de exercícios específicos podem ser definidas como um exercício como alvo a ativação ou a coordenação da musculatura escápulo-torácica e ou a dinâmica humeral, a estabilização da dinâmica humeral, que vai melhorar, vai estabilizar essa articulação do ombro. Exercício pode incluir estabilização escapular, exercício de posicionamento, exercícios de propriocepção, exercícios de controle neuromuscular, exercícios de força e exercícios de alongamento. Os exercícios também deveriam envolver uma forma de resistência, como, por exemplo, peso corporal, resistência elástica, algum aparelho de peso, algum aparelho de musculação, halteres, pesos ou alguma máquina de fortalecimento. Tipos de desfechos que foram incluídos e foram avaliados. Todos os desfechos foram de interesse. Os desfechos primários considerados foram dor e incapacidade funcional, utilizando escalas funcionais. Então, eu sempre bato na tecla para vocês que, para avaliar bem uma condição, você precisa utilizar questionários, escalas, ferramentas de medida validadas. Se você não usa ferramentas de medidas validadas, a sua avaliação fica no olhômetro e a chance de você fazer bosta é muito maior. Porque você vai achar que melhorou, porque você não aplicou porra nenhuma de escala e ficou na percepção subjetiva sua e do paciente. E aí tem o viés dos dois, e aí fudeu, você não sabe se o paciente melhorou de verdade ou não. Quais são as escalas que foram incluídas aqui? Essa Western Ontario Rotator Cuff Questionnaire, Shoulder Disability Questionnaire, Quality of Life, Clinical Test, Range of Motion, que é amplitude de movimento, força e habilidade proprioceptiva foram consideradas desfechos secundários. Então, desfechos primários foram as escalas, desfechos secundários foram os outros desfechos que eu falei para vocês. E o que aconteceu? Você está pensando o que aconteceu? Aqui tá como foi dividido esse estudo, ele foi muito bem feito, tá? Então, aqui o risco de viés de cada um dos estudos e as limitações. Aqui nessa outra tabela, o nível de qualidade metodológica de cada um dos estudos, como é que eles foram classificados de qualidade metodológica. E aqui, como foi colocada a evidência nesse guideline aqui, como evidência forte, moderada, limitada ou insuficiente, tá? E aí, aqui está todo o flowchart do Prisma, como é que eles fizeram a seleção dos estudos. Então, 1.731 estudos para chegar num desfecho de mais ou menos 6 estudos, e aí eles fizeram todo um flowchart disso aí, que eu acho que vale a pena depois você pegar o estudo e dar uma olhada nesses dados aí. Eu vou passar para vocês um geralzão, para você saber, mas sempre, presta atenção no negócio. Sempre duvida de mim, vai lá, vai pegar o estudo, vai ler, vai entender o que está acontecendo no estudo. Sempre duvida de mim. Eu estou lendo, traduzindo para você, explicando o que está escrito no estudo, mas eu também estou sujeito ao meu viés de opinião. Então, vai lá, lê o estudo. Se você lê o estudo e fala assim, puta, eu acho que esse estudo não está falando isso aí, não. Põe aqui nos comentários. Vamos debater isso aí, porque eu posso ter errado em alguma coisa e você pode me ajudar nisso. Então, a gente está aqui para trocar informação.
Maravilha? Então, vai ler o estudo, analisa o estudo e me conta o que você achou e me conta se você concorda comigo ou não. Sempre responde aqui nos comentários. Aqui tem a tabela dos estudos, as características dos estudos das avaliações que foram incluídas, tá? Então, tá aqui os estudos principais, os 6 estudos. E aí, o que acontece? Como foi feita a síntese da evidência? 5 estudos foram considerados de qualidade moderada e 1 de baixa qualidade. Exercícios específicos foram empregados em 6 estudos e os resultados, no geral, a efetividade da estratégia específica de exercício na dor, função, força muscular, amplitude de movimento, propriocepção e outros testes clínicos foram analisados com a melhor síntese de acordo com os desfechos que foram sumarizados na tabela 5, que é a próxima tabela aqui, ó, tá? Então, a tabela 5, cadê a tabela 5? Tá aqui, ó, essa tabela 5. Então, o que aconteceu nessa tabela 5? Então, a gente tem o seguinte, para o desfecho de dor, a análise intragrupo foi feita e evidência insuficiente. Para função, evidência insuficiente. Para força geral, evidência insuficiente. Para estabilização escapular, evidência limitada. Para propriocepção e testes clínicos, evidência insuficiente. Para amplitude de movimento, não temos evidência. Vamos falar um pouquinho desses desfechos? Na dor, todos os estudos investigaram em curto prazo os efeitos do exercício na dor de 4 a 8 semanas de follow-up, utilizando as seguintes escalas: escala visual analógica de dor, as escalas de dor que a gente conhece. A gente tem uma consistente, com uma diferença não estatisticamente significante entre os grupos de 4 estudos de moderada qualidade e um estudo de baixa qualidade. Em contraste, somente um estudo de moderada qualidade reportou uma redução da dor entre os grupos com um dado estatisticamente significativo. Ou seja, para dor, fazer exercício específico ou fazer exercício geral, um estudo só, dos 6 que foram incluídos a partir dessa seleção, se mostrou favorável. 5 estudos de qualidade metodológica moderada mostraram que não faz diferença exercício específico e exercício geral. E para a função? Para a função, todos os estudos que investigaram a função do ombro, utilizando questionários, avaliando os sintomas em curto prazo, atividades de vida diária e qualidade de vida dos participantes, não temos evidência suficiente que leva para a gente uma estratégia de exercício específico pode melhorar a função em comparado com uma estratégia de exercício global ou o grupo controle. Vamos ver outro desfecho? Força muscular. 4 de 6 estudos investigaram força isométrica do ombro utilizando um dinamômetro de mão, com diferentes abordagens. A gente tem um estudo que utilizou a avaliação de dinamometria isocinética e somente um estudo de moderada qualidade encontrou uma diferença estatística significante entre os grupos. 2 outros estudos de moderada qualidade e um de baixa qualidade não encontraram diferença estatisticamente significante e um estudo somente mediu a força muscular no começo, na baseline. Não temos uma limitada evidência para falar que exercícios específicos podem melhorar o controle muscular das escápulas. Propriocepção e testes clínicos. Para a propriocepção e testes clínicos, temos uma evidência conflitante que a estratégia de exercícios específicos pode melhorar os desfechos, as medidas de desfecho clínico na habilidade proprioceptiva e na função do ombro. Somente um estudo de moderada qualidade metodológica investigou a efetividade de um protocolo específico de propriocepção. Todos esses estudos foram incapazes de demonstrar uma melhora dos desfechos clínicos, das medidas de desfechos clínicos, como testes provocativos de dor, distância acromial, comprimento do músculo peitoral menor, posicionamento da escápula, posicionamento escapular e movimento. Amplitude de movimento.
Para amplitude de movimento, não temos evidência que uma estratégia de exercícios específicos pode melhorar a amplitude de movimento. Ou seja, quando nós falamos de comparação de exercícios específicos, de exercícios gerais, para pacientes para 50%, 70% dos nossos pacientes com dor no ombro, nos quesitos dor, função, força muscular, propriocepção e testes clínicos e amplitude de movimento, utilizar exercícios específicos ou utilizar exercícios gerais não faz diferença. O que é mais importante? Exercitar. Porque sem exercitar você não trata esse paciente. Quer ver a conclusão? Aqui tem os gráficos, né? O forest plot da conclusão. Aqui a gente está falando exercícios gerais versus exercício específico em curto prazo, pensando na dor. Pode perceber que o diamante aqui toca a linha do zero, ou seja, o grupo experimental e o grupo controle tiveram resultados similares. Quando a gente fala de exercício geral versus exercício específico para função, o diamante também toca o zero, ou seja, também não temos diferença para função, que são os desfechos principais, dor e incapacidade. E a conclusão desse estudo é o seguinte: implicações clínicas. Você já deve estar pensando aí quais são. Implicações clínicas. Diante das inconsistências e da falta de estudos de alta qualidade, essa revisão não se sentiu apta a demonstrar qual sistema de implementação de exercícios num programa de reabilitação para pacientes com síndrome do pensamento subacromial é mais relevante para a prática clínica. No entanto, não temos recomendação a partir da natureza dos exercícios, da frequência, da dose e da intensidade. Então, eu não sei se seu paciente deve fazer exercício 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, porque não foram descritos protocolos dessa forma nos estudos, de modo que consiga ser feita uma síntese da literatura e decidir o que é melhor. Por quê? Para os quesitos avaliados, não foi demonstrado diferença. Que bosta! Implicações para futuras pesquisas. As futuras pesquisas devem investigar estratégias de exercícios específicos para minimizar potencial viés e apresentar uma clara metodologia para o método de randomização, alocação de pacientes, cegamento, etc. Isso inclui uma clara descrição dos critérios de inclusão, uma clara descrição dos critérios de diagnóstico do pensamento subacromial, e que seja reprodutível e transparente as intervenções e co-intervenções. A gente precisa de estudos com amostras maiores, tá? Para garantir uma força adequada para detectar diferenças pequenas entre os grupos, e também a gente precisa de esquemas acima de 6 meses para determinar resultados em longo prazo, porque a maioria dos estudos viu resultados em curto prazo. O que acontece com tudo isso? Então, quando você tem um paciente com dor no ombro, você tem 50% a 70% de chance desse paciente ter um pinçamento subacromial. Nessa condição, que é muito comum, utilizar um programa de exercícios específico ou utilizar um programa de exercícios mais gerais não vai fazer diferença nenhuma para dor, incapacidade, força muscular, amplitude de movimento e para os testes provocativos negativarem. Beleza? Então, coloca isso na sua prática clínica e comenta aqui o que você achou. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Tchau.